Olá pessoal, boa tarde. Dando prosseguimento aos meus vídeos, né? Então eu montei esse aqui, né? Eu estou aqui com o notebook e vou procurar, né, discorrer sobre esse assunto que eu estou me propondo aqui agora, né? Então veja, eu vou falar sobre ataque extrafísico, né? Tá? Então eu já fiz outros vídeos falando sobre este mesmo assunto, né? Sobre ataques extrafísicos, né? Então veja, eu vou procurar assim, eu estou, como eu falei aqui, com o notebook, né, e vou procurar seguir as ideias aqui, né, tá certo? De maneira tranquila, né, tá certo? Então olha, os ataques extrafísicos, eles são inevitáveis no decorrer da evolução consciencial e ocorrem de maneira natural, né, seja aqui na Terra, né, ou em outro planeta de nível evolutivo semelhante, tá certo? E eles apresentam aspectos, né, semelhantes para aquelas consciências que possuem um nível evolutivo próximo, né, semelhante assim, né, parecido, né, tá certo? Então veja bem, olha, eu tenho um nível evolutivo consciencial, uma outra pessoa possui um nível evolutivo também mais ou menos parecido. Então veja, as suas experiências pessoais vão ser parecidas com a daquela pessoa. Se você tem o mesmo nível evolutivo consciencial, tá certo? Se as duas pessoas possuem o mesmo nível assim, evolutivo consciencial, dá para você ir assim, fazendo comparações, né? Tá certo? Então, olha, existe ataque extrafísico e existe bombardeio extrafísico, tá certo? Então, às vezes parece que o mundo vai acabar, assim, né? Tá certo? A intensidade e a frequência com que os ataques extrafísicos acontecem, né, a intensidade e a frequência eles vão aumentando, né, e os amparadores eles vão monitorando tudo isso aí, né, tá certo? Normalmente quando você já possui um nível evolutivo consciencial, os amparadores vão ter uma atenção maior assim em cima de você, tá certo? Então eles vão estar monitorando porque você está evoluindo, né? A pessoa buscou essa evolução, né? Tá certo? Então os amparadores, obviamente, vão estar ali focados ali naquela pessoa, naquela consciência ali que está evoluindo, né? Que está buscando a sua evolução, né? Então veja bem, através dos ataques extrafísicos também é possível você aferir assim, né, o seu nível evolutivo pessoal. Tá certo? De como você está assim, evolutivamente, como que estão as suas energias, aí, enfim, como que você está sabendo lidar com essas situações todas aí, tal, né? Dá para você já ir também fazendo, aferir o seu próprio nível evolutivo, né? Então veja bem, ó, dependendo do nível evolutivo de uma consciência, logo na infância, você já pode observar, né, esses ataques extrafísicos e confrontos assim com obsessores. Tá certo? Eu já estive observando crianças com 5 anos de idade, mas são consciências que já evoluíram, já consciências muito evoluídas, assim, né? Tá certo? Que ressomaram, assim, né? Eu já observei, só que isso não é coisa de agora. Eu já fiz observações já faz tempo, assim, né? Mas essas crianças às quais eu me refiro, na época, tinham por volta de 5 anos, assim, 4, 5 anos, 6 anos, assim. Tá certo? Então, esses confrontos com obsessores, assim, e esses ataques extrafísicos, assim, bem barra pesada mesmo, assim, eles acontecem já quando é criancinha pequena, assim, né? Tá certo? Então, veja bem, olha, aqui eu vou colocar alguns exemplos meus aqui, né? Então, veja, alguns anos atrás, assim, né? Logo pela manhã, num dia assim, logo pela manhã, né? Eu tinha ido até um lugar aqui na cidade onde eu moro, tem uns lugares assim onde a gente faz caminhadas, né? Que a gente chama de caminhódromo, né? É um local que as pessoas vão fazer caminhadas assim e praticar corrida e tal, né? Então, até algum tempo atrás, assim, eu costumava fazer corridas, assim, né? Tá certo? De 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, né? Tá certo? E, assim, esses ataques extrafísicos, assim, eles têm acontecido comigo já desde que, assim, que eu passei a observar isso aí já desde os 26 anos de idade, mais ou menos assim. Por aí, assim, né? 25, 26 anos de idade, né? Porque às vezes você é submetido a
ataques assim, desde quando é pequeno assim, mas você só vai tomar conhecimento disso quando você já está maduro, tá certo? Então essas crianças também que eu falei agora de pouquinho, eles só vão tomar conhecimento, ver isso mesmo quando estiver maduro, assim, 25, 30 anos assim, tá? Já com o corpo formado assim, né? Com o organismo já formado. Então veja, por volta de 25, 26 anos que eu comecei a observar os ataques assim, receber aqueles ataques pesados mesmo, né? Então, naquele dia assim que eu me refiro assim, eu fui até uma pista de corrida que tem assim, né, aqui na cidade aqui, né? E aí eu fiz um breve aquecimento, assim, né? Eu tinha ido lá correr, assim, né? Como eu falei, como era hábito meu, assim, né? Era um hobby que eu tinha, né? De praticar corridas, né? E eu fui até lá, fiz um breve aquecimento e comecei a correr, assim, né? Aí eu tô correndo e minha clarividência abriu, né? Estava correndo, né? E a clarividência abriu, né? E eu vi os espíritos me atacando energeticamente, me bombardeando, assim, então, né? E eu estava vendo lá. Só que na hora que abriu a clarividência, eu também vi, entre aqueles espíritos que me atacavam, eu vi um amparador, assim, um amparador extraterrestre, assim. O visual não era dos amparadores aqui da Terra, né? Era um visual aquele amparador não era da Terra, né? Tá certo? Então era um amparador extraterrestre, assim, tinha umas orelhonas grandes, assim, né? Tal, né? E era o seguinte, eu estava correndo, né? Os espíritos me atacando e o amparador fazia assim, ele colocava a mão na frente, assim, olhando para mim e pôr na mão, assim, segurando, né? Segurando o ataque, né? Assim, eu correndo e o amparador no meio, segurando aquilo ali. Eu fiquei pensando comigo, ele vai sair, vai deixar o negócio vir em cima de mim, né? Não deu outro, assim. Ele saiu assim e eles vieram em cima de mim, assim, né? Com as energias assim tal, né? Não deu outro. Logo na frente eu parei de correr, assim, porque eles me atacaram na perna, assim, a perna ficava inchada, assim. Parece que dava duas pernas, assim, né? Tá certo? Então, eu fui obrigado naquele momento ali, a interromper a corrida minha, continuei caminhando, mas as pernas ficaram inchadas, assim, né? Tá certo? Mas eu estava vendo o que estava acontecendo, né? Então, esse tipo de ataque, assim, nas pernas, principalmente, assim, é muito comum em pessoas que gostam de correr, assim, ou são atletas mesmo, assim, né? Tá certo? Ataques na panturrilha, na parte de dentro da coxa, certo? Na coxa, na panturrilha, eram os lugares assim onde sempre me acertaram muito, né? Tá certo? Então, olha, uma outra situação assim, ó, quando eu tinha por volta de 30 anos, numa madrugada assim, poucos minutos antes de eu acordar, eu já estava próximo de eu acordar de manhã, assim, né? Mas ainda era madrugada, tipo umas 5 horas da manhã, assim, né? Então eu acordo, veja bem, olha a situação da projeção consciente. Antes de acordar, de despertar no plano físico, eu acordei um pouco acima do corpo físico, eu estava deitado, né? Eu acordei assim um pouco acima do corpo, assim, foi que eu despertei, assim, eu já estava na posição horizontal, assim, né? Eu já estava no horizontal, assim, né? Perto de mim um amparador, me protegendo para que eu retornasse em paz, assim, para o corpo, né? Aí, ali eu vi também um monte de espíritos querendo me atacar e outro monte de espíritos me impedindo. Assim, eu vi aquela situação, assim, naquele monte de espíritos impedindo aqueles espíritos de me atacar, assim, né? E que nem eu falei, assim, do meu lado um amparador, assim, né? Ali, próximo de mim, me segurando, protegendo aquela barra, aquela situação, né? Foi bem assim, eu despertei já quase entrando no corpo físico, né? E na hora que eu acordei, que eu despertei assim, o amparador ele olhou assim rápido para mim, porque é incrível como que essas coisas acontecem, né? Na hora que eu despertei assim, nesse momento que eu despertei assim, um pouco antes de entrar no corpo físico, o amparador ele olhou assim para mim rápido assim, ó, porque eu despertei, aquele despertar já foi imediato assim, ele percebeu assim, né? Que eu estava aí, de repente abriu os olhos assim, despertando assim, extrafisicamente, a minha consciência despertou já quase próximo de entrar no corpo físico, né? E o amparador que estava me protegendo, ele olhou assim para mim, bem rápido assim, né? E eu já entrando no corpo físico, olhei aquele monte de espírito assim, segurando aquela situação, porque os outros estavam querendo me atacar, né? E tinha um monte de espírito assim, segurando lá assim, né? Aquela barra lá, enquanto eu retornava para o corpo físico. Aí eu despertei, né? E acordei normalmente assim, né? Tá certo? Então, como eu estava frisando assim, agora de pouco, né, esses ataques extrafísicos, né, eles acontecem de maneira natural.
A partir do momento que você busca a sua evolução consciencial assim,